Olá pessoal, boa noite aí, boa noite. Vamos ver quem já chegou aí na nossa live aí. Iniciando aí a nossa live de eletricidade. Quem estiver me ouvindo aí, dá um joinha aí pra gente saber se o áudio está chegando perfeito aí. Marcelo, boa noite. Vamos lá. Daqui a pouco a gente dá início aí a nossa live de números 14. Boa noite. Quem é aí? Elio Xavier, né? O Elio Xavier chegou, boa noite. Ivanilson, boa noite. Bem-vindo aí à nossa live de número 14, né? Nós vamos falar hoje de eletricidade conceitos. Alisson, boa noite, Alisson. Vamos ver quem. Ivanilson. Ivanilson, boa noite, Ivanilson. Quem mais? Quem mais está chegando por aí? Vamos esperar aí, dar mais um tempinho aí para que as pessoas vão chegando na live. E aí quando for às 19h40 no máximo a gente começa. Vou até deixar aqui para a gente ver aqui o nosso horário, né? Então vamos lá. São exatamente 19h37. Esperar mais um pouquinho e a gente já dá início aí à nossa live. Quem mais chegou por aí? Vamos ver quem mais está por aí. Esperar o pessoal chegar. Vamos lá. Genivaldo Ferreira. Boa noite, Genivaldo. Bem-vindo. Genivaldo. Quem mais? Genivaldo, você é de onde? Escreve pra gente aí de que lugar você é. Por favor. Escreve aí pra gente aí de onde você está falando com a gente aí. Quem mais? Marcelo, estado. O pessoal tá falando que tá dando eco aí, pessoal, é verdade? Deixa eu ver aqui, Não sei, deixa eu dar mais uma ajustada aqui pra ver. Ainda está dando eco aí, pessoal? Genivaldo Ferreira, ok. Josimar! Boa noite, Josimar. Tá bom aí pra você, Josimar? Ô, Genivaldo, tá bom pra você o áudio aí? Quem mais? Bom, então aí o Marcelo aí precisa dar uma olhada no áudio dele aí, porque não é aqui. Se as outras pessoas aí estão ouvindo bem, então o problema não é aqui. Genivaldo Ferreira, Josimar. Quem mais? Chegou aí? Genivaldo, boa noite. Aí tá ok. Bom, pessoal, conforme o combinado, eu preciso iniciar a live agora oficialmente, né? Eu preciso iniciar a nossa live aqui oficialmente. Conforme a gente combinou, às 19h40, então a gente vai começar. Vê se tem mais alguém aí que escreveu. Bom, vamos lá.
começar então. Você que está me assistindo, você está preparado? Você está pronto para medir isolamento em uma bateria de um veículo elétrico? Tem certeza que você está preparado para isso? Bem, eu sou o Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, a nossa live de número 14. A nossa live de hoje, o qual nós vamos tratar de eletricidade, conceitos básicos. Você que é mecânico ou aprendiz, fique atento a esse conteúdo, a nossa live de hoje, porque é daqui que você vai tirar o seu aprendizado. Lembrando que essa live tem dois objetivos. Qual o primeiro? É a gente sanar as dúvidas do vídeo que foi postado segunda-feira, dia 1º do 8, né? Dia 1º do 8, e também para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. Bom, então, começando aqui, eu queria perguntar para vocês, pessoal, o que vocês acharam do conteúdo da semana passada que a gente falou de metrologia. A gente falou de metrologia na prática, né? E eu queria saber o que vocês acharam no conteúdo. E vocês podem escrever para a gente. Pode escrever para a gente aí no chat aí o que vocês acharam, que depois a gente... Eduardo Mota, boa noite. Gostaria de saber de vocês. Bom, antes da gente dar início aqui ao nosso conteúdo, eu quero lembrar que eu tenho um compromisso com vocês. E o compromisso é de trazer conteúdos inovadores, trazer conteúdos que façam a diferença na vida de vocês. Bom, e o que acontece? Essa semana, uma empresa me ligou. Essa empresa adquiriu 5 veículos elétricos. 2 de uma marca, 2 de outra marca e 1 de outra marca. E esse único não estava carregando, o carro não conseguia carregar. Eles não conseguiam colocar o carro lá na carga, lá na parede e o carro carregar. Me ligaram e eu perguntei para eles, escuta, já viu o carregador? Já checou as instalações do carregador de parede? Uma coisa é o carro, outra coisa é o carregador de parede. Vocês checaram? Não, tá perfeito. E no fim, fomos conversando. Quando a gente foi ver, o prédio da empresa tinha um problema no aterramento. E não era no carro, era do carregador de parede para a instalação do prédio. Tomem cuidado com isso. Então, eu estou trazendo conteúdo para vocês porque eu quero a inovação na vida de vocês, quero que vocês se preparem para a tecnologia que está por vir. Agora, eu estou cumprindo a minha parte, falta vocês cumprirem a de vocês, que é o quê? Estudarem, se esforçar. Então, para a gente começar a se preparar para intervir nessas tecnologias, a gente precisa começar pela base, né? A gente precisa aprender por baixo. Então, a eletricidade básica, ela é um conteúdo bem extenso, por isso eu dividi em 3 partes, para não ficar cansativo. A gente dividiu a eletricidade, eu dividi, na verdade, a eletricidade em 3 partes, para não ficar tão maçante. E isso tem coisas que vocês não vão ver aqui hoje. Beleza, fique tranquilo que com certeza vocês vão ver ou na próxima aula ou na terceira. Então, fique tranquilos. Então, a gente dividiu em 3 partes o nosso conteúdo para que a gente possa fazer ampliar os nossos conhecimentos. Então, querem mexer com tecnologias? Querem mexer com equipamentos elétricos e eletrônicos inovadores? Querem mexer com carro elétrico? Legal, mas a gente primeiro tem que conhecer a base, né? A gente precisa ir para a base, conhecer os conceitos, entender por onde a gente vai começar. Bom, então eu te recomendo que você deve ir lá no meu portal e fazer a sua inscrição no meu portal, pedropereira.com.br, e que você também possa me acompanhar pelas redes sociais. Quem está me acompanhando está vendo que toda semana a gente está soltando novidades aí para vocês pelas redes sociais. A gente está soltando novidade, lá no portal tem novidade, tem conteúdos inovadores saindo toda segunda-feira às 18 horas,
especialmente para você esses conteúdos. Né? Eu preparo esses conteúdos já pensando, né, no seu preparo, pensando que você fique aí atualizado para que a gente possa intervir nessas tecnologias que já estão aí no mercado. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai aí, faça a sua inscrição e pode me acompanhar pelas redes sociais. Lembrando, reforçando que toda segunda-feira, às 18 horas, eu estou postando conteúdos show, conteúdos bons, conteúdos gratuitos. Aproveite, pessoal, aproveite, vai lá. Aproveite que vocês não vão se arrepender. Agora, vamos começar aqui pelo nosso conteúdo. Alguém já respondeu aí a questão que eu perguntei sobre a aula de metrologia passada? Alguém respondeu? Não? Deixa eu ver se alguém respondeu aí. Não, ninguém respondeu? Então tá bom. Então vamos começar aqui pelo nosso... Vamos começar aqui o nosso conteúdo. Você sabe o que é eletricidade? O que é eletricidade, na verdade? A eletricidade é o deslocamento dos elétrons por um condutor. Mas para explicar isso de uma forma melhor, vem comigo que eu vou te mostrar aqui o que é a eletricidade. Bom, começando pela questão do nosso átomo. O que é o átomo? É importante. Pedro, por que você está falando de átomo? O que tem a ver átomo? Porque o átomo tem a ver com a resposta da pergunta que eu acabei de fazer. Você sabe o que é eletricidade? A eletricidade é o deslocamento dos elétrons por um condutor. Então vamos lá. Se eu pegar essa fiação e que eu quero pendurar algum componente elétrico nesse fio, vou pegar, embora, né, pessoal, que esses fios aqui não é para a gente fazer ligação elétrica. Na verdade, isso aqui são fios de saídas de som, né? Mas vamos lá que isso aqui fosse uma tomada. E aqui na ponta eu tivesse um consumidor, uma lâmpada, sei lá, qualquer coisa. O que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar esses dois plugs na tomada. Vou colocar os dois plugs na tomada. O que vai acontecer? O fluxo de corrente vai entrar por uma via, vai passar dentro do condutor, vai circular e vai voltar. Esse fluxo que circula tem o nome de elétrons. Então, tá a resposta. Eletricidade é o deslocamento dos elétrons por um condutor. Então vamos lá. Eu tenho aqui um núcleo. Esse núcleo é composto por átomos. Então, quando eu tenho um átomo carregado e eu tenho um átomo, eu tenho um outro núcleo que ele está na ausência de átomo, o deslocamento dos elétrons para um outro núcleo, para um outro átomo, que gera-se os elétrons. Os elétrons são justamente esses carinhas aqui que estão marcados como negativo. Quando eu faço a união de dois átomos, que o outro está na ausência de elétrons, o deslocamento dos elétrons de um átomo para o outro é conhecido como eletricidade. Não vou explorar muito isso daqui. Por quê? Porque o átomo ainda existe estudos profundos dos grandes cientistas e estudiosos que até agora não conseguiu desvendar todos os mistérios do átomo. Então, o átomo é algo que é bem complicado e os cientistas, os estudiosos ainda estão estudando para aperfeiçoar o conhecimento do átomo. Portanto, eu estou trazendo aqui apenas para que a gente saiba da onde nasce a eletricidade. Vocês já devem ter ouvido falar na bomba atômica, né? O que é a bomba atômica? O que é um átomo? O átomo, na verdade, é a menor parte que constitui todas as coisas. Então vamos lá. O meu corpo tem átomo, o seu corpo tem átomo,
A água tem átomo, esse copo tem átomo, a parede tem átomo, tudo que você imaginar tem átomo. Então, na verdade, aqui eu sei que não é o nosso foco, mas a bomba atômica é o quê? Ela destrói a menor parte que constitui todas as coisas, ou seja, isso aí gera uma reação em cadeia. Por isso que se chama bomba atômica. Por quê? Porque vem da destruição dos átomos. E aproveitando os átomos, a gente tira dele o quê? Os elétrons para gerar energia. Está aí a resposta do que é eletricidade. Tranquilo? Bem, vamos agora para o nosso próximo assunto. Dá uma olhadinha para essa imagem, pessoal. Você sabe qual é a grandeza que aplica para o deslocamento dos elétrons? Acabei de falar do átomo. Né? O átomo, o deslocamento dos átomos é o quê? É a eletricidade. E, para mim saber qual é a grandeza que aplica para o deslocamento dos elétrons. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois reservatórios, não é isso? E eu tenho um fluxo que está circulando pelo meu condutor. O que é, né? Você sabe qual é a grandeza que aplica para o deslocamento dos elétrons? Então vamos lá. Essa grandeza é conhecida como o que mesmo? Essa grandeza é conhecida como diferença de potencial, que está relacionado que a tensão ou voltagem. Então, a grandeza que está ligada ao deslocamento dos elétrons é a diferença de potencial. Então, vamos entender aqui na nossa imagem o que é a diferença de potencial. Bem, diferença de potencial nada mais é do que o quê? O que é a diferença de potencial? Eu tenho dois reservatórios, eles estão interligados por uma tubulação. Eu tenho um reservatório do outro lado que ele está cheio e eu tenho esse reservatório que está vazio. A partir do momento que eu permito que o fluxo seja transferido, na verdade, né, que ele é transferido para o outro reservatório, eu vou ter o quê? Uma circulação do meu líquido. É esse líquido que está circulando, nada mais é do que os elétrons. Falando da eletricidade, é os elétrons. Agora, como eu tenho aqui um reservatório que ele está com mais volume do líquido, vamos dizer água, né? Está com mais volume, o que esse líquido gera aqui? Ele gera um peso. Esse peso gera-se uma força e essa força faz com que? Faz com que o líquido seja transferido de um lado para o outro. Quando esse líquido equaliza o mesmo valor de um lado para o outro, ou seja, eu igualei o potencial. Falando de bateria, vamos falar, já que a gente está falando de bateria, quando equaliza o potencial, eu não tenho mais circulação de energia. Então, quando as pessoas falam assim, a bateria descarregou, na verdade, a bateria ela não descarrega, ela entra em equilíbrio, ela entrou em equilíbrio os nossos átomos. Na verdade, não é bem os átomos, né? Os elétrons, né? Então, quando elas se equilibram, aí eu não vou ter mais a circulação do meu líquido. Então, essa grandeza que faz o deslocamento dos nossos elétrons, chama-se diferença de potencial, que eu posso chamar de tensão ou voltagem. A tensão e a voltagem, ela pode ser representada por duas letras, ou por a letra V ou por a letra U, que é o que está ali no meu reservatório. Beleza? Agora, vamos lá, vamos entender melhor. Se eu pegar uma mangueira, olha, eu acredito que todos vocês têm carro.
Então, se você pegar e for lavar o seu carro, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar uma mangueira lá na torneira, vai abrir a torneira, a água vai circular pela mangueira, a água vai circular e vai permitir a lavagem do carro. Eu vou conseguir lavar o carro se eu tiver água. Eu tenho a água lá na rua, tá? Mas eu não tenho pressão. A água vai circular pela mangueira? Não vai circular. E se eu tiver a pressão e não tiver água, eu vou conseguir lavar o carro? Não. Então eu preciso dos dois. Eu preciso do fluxo da água e preciso da pressão para que a água circule na mangueira. Então a mesma coisa é a eletricidade. Eu preciso da tensão, que você pode comparar como pressão, se tratando da água, e eu preciso do fluxo, que na verdade são o fluxo de elétrons. Então, tá aí a explicação. Qual é a grandeza? Tá aqui, né? Qual é a grandeza conhecida, que eu acabei de falar como diferença de potencial? Qual é a grandeza que aplica o deslocamento dos elétrons? Então, a grandeza é tensão ou voltagem, que é a mesma coisa. Pessoal, não vai confundir voltagem com amperagem. A amperagem é uma coisa, a voltagem é outra. Quando fala de amperagem, amperagem é a mesma coisa de que corrente elétrica. Amperagem é o fluxo de elétrons que está circulando por um condutor. Voltagem é a mesma coisa que tensão. E comparando isso com a nossa caixa d'água, voltagem, tensão e pressão é justamente o que eu acabei de explicar, que é o peso, volume, que vai permitir o deslocamento do nosso fluxo até aqui. Tá aí a explicação. Bom, agora, lei de Ohm, né? Você está me assistindo aí. Você domina a lei de Ohm? Domina a lei de potência? Lei de Ohm e lei de potência é um pouquinho diferente, mas as duas coisas exigem um cálculo. Lei de potência. Você domina a lei de potência? Conhece bem de lei de potência? Por que eu estou te perguntando? Porque eu já vi pessoas ser reprovados, já vi pessoas não passarem em concurso público, já vi pessoas tomar bomba em prova porque não conhece a lei de potência. Então vamos falar um pouquinho da lei de potência. O que é a lei de potência? Potência é igual. Vamos lá para o nosso quadro. Potência é igual. A potência é igual a quê? Tensão ou voltagem vezes a intensidade. O que é a lei de potência? Eu preciso saber qual que é a potência da minha lâmpada. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma fórmula para esse cálculo. Que é o quê? Potência é igual a resistência vezes intensidade. E como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Simples, 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 simples. Vou passar para cá que vai ficar melhor para a gente. O que a gente vai fazer? Eu estou com a lâmpada ligada e eu quero saber a potência dessa lâmpada. Por quê? Tem lâmpada que ela já vem gravada, né, a sua potência na lâmpada, mas vamos dizer que eu não sei qual que é a potência dessa lâmpada. Eu quero descobrir a potência dessa lâmpada. Lembrando que nós estamos falando da lei de potência. E a pergunta foi, você domina a lei de potência? Tá, vamos lá. Vamos entender aqui. Primeiro, pessoal, eu quero saber a potência, certo? Então o que eu faço? A gente vai cobrir a letra P. Por que eu tenho que cobrir a letra P? Porque é ela que eu quero descobrir e eu não sei o valor. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tensão. O que é a minha tensão aqui? Voltagem. E eu vou multiplicar pela minha intensidade. Então pega aí, pessoal, papel, caneta e vamos fazer o cálculo juntos.
Então, se eu tenho uma bateria de 12 volts, olha aqui, a minha atenção, eu tenho uma bateria de 12 volts e eu tenho uma amperagem de 4,5 amperes. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 vezes 4,5, que vai me dar um total de 54. 54 o que, hein, pessoal? Como é que a gente, quando a gente está falando de potência, qual é a letra que representa a potência? A letra W, né? Watts. Então, se eu pegar e multiplicar 12 vezes 4,5, que é o que eu acabei de falar, vai dar 54. Ou seja, a minha lâmpada ela tem uma potência de 54 watts. Para que eu possa saber, para que eu possa fazer cálculos referente à eletricidade, eu preciso dominar a lei de potência. Ah, Pedro, mas é o seguinte, agora eu tenho um negócio aqui que é o contrário. O que você tem de o contrário aí? Ah, eu tenho a potência, mas eu não sei qual que é a amperagem. Então o que você vai fazer? Você vai dividir a potência. Quanto que é a potência? Não é 54? É só você dividir a potência por 12. Você vai achar justamente 4,5 amperes. E se eu tivesse aqui a minha potência, tivesse a minha amperagem e não tivesse a tensão, o que a gente faz? A mesma coisa. Vou cobrir a letra V, que eu não sei qual que é a tensão, e vou dividir a minha potência por amperagem, que vai me dar o resultado da minha tensão. Então, a gente precisa aprender a dominar a lei de potência, porque a gente vai precisar muito disso no futuro, mas muito mesmo, principalmente quando a gente for tentar fazer diagnóstico de equipamentos elétricos. A gente vai precisar muito disso daqui. Por que, Pedro, que a gente vai precisar? Olha, eu já vi pessoas que teve problema com o carro, que o carro não funciona. Por que o carro não funciona? Porque alguém instalou um alarme no carro. E o alarme era o que? Corta combustível. Cortava a bomba. Só que a bitola do fio para ligar a bomba é de uma espessura, de um diâmetro. O cidadão foi lá, colocou o alarme e colocou uns fios finos, parecendo fio de alto-falante. O que aconteceu? A potência, né? A amperagem que está circulando pelo fio, a nossa amperagem, ela é uma amperagem maior do que o fio lá do nosso alarme que o cidadão tinha instalado suporta. E o que aconteceu? Derreteu o fio, criou resistência, o carro não funciona. Por quê? Porque não fez o cálculo para saber quanto de amperagem está sendo consumida pela bomba para ele poder fazer a adaptação da fiação. Então a mesma coisa é aqui. Eu instalei uma lâmpada, né? Só que ela está funcionando. Se eu ligar com qualquer fio, vai funcionar? Vai, mas por quanto tempo? Esses fios não vão aquecer? O fusível não vai estourar? Não. Para mim saber se realmente a lâmpada vai funcionar perfeitamente, eu preciso conhecer a lei de potência. E a lei de potência eu tenho que fazer, aplicar essa fórmula para que a gente possa determinar qual o fusível, qual a bitola do fio, qual a amperagem que vai ser consumida pelo nosso consumidor. Lei de Ohm. Você conhece a lei de Ohm? Domina a lei de Ohm? Então vai cá, vamos brincar um pouquinho aqui com a lei de Ohm. Lei de Ohm, na verdade, lei de Ohm se trata que a resistência é igual a tensão dividido por intensidade. Tá aqui. Lei de Ohm é resistência que é igual a tensão. Lembra que eu falei que a tensão e voltagem é a mesma coisa, que pode ser representado pela letra V ou pela letra U. Então vamos lá. Lei de Ohm é resistência é igual a tensão ou voltagem
dividido por intensidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha tensão, eu tenho a minha resistência e tenho a minha intensidade. Então, o que eu quero descobrir aqui nesse circuito? Eu quero descobrir qual é a resistência do meu consumidor. Por que eu preciso saber da resistência? Eu preciso saber para que eu possa fazer a dimensão do fusível, da cablagem, quanto de amperagem vai ser consumida por essa lâmpada ou por qualquer um outro componente que a gente instalou. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, 12 volts. Eu tenho uma intensidade de 4,5. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir 12 por 4,5, que vai me dar o resultado de quanto? Que é o valor da minha resistência, 2,66. Então, eu não sei qual que é a resistência. Preciso descobrir qual que é a resistência. Eu só sei o valor da minha tensão e o valor da minha amperagem. O que eu faço? Eu vou dividir a minha tensão por a intensidade, pela corrente, que vai me dar 12 dividido por 4,5, vai me dar 2,66. 2,66 o quê? Ohms, né? 2,66 ohms, que seja o nosso valor de resistência do nosso consumidor. Até aqui, eu acredito que ficou, né? Tem gente que vai ter dúvida? Tem. Isso daqui são coisas que se a gente não praticar, a gente esquece. Ah, Pedro, e quando que eu vou usar isso daí? Quando que eu vou? Olha, eu já vi muita gente fazendo instalação de acessórios e a pessoa começar a ter dar princípio de incêndio no carro. Por quê? Por exemplo, vai instalar um rádio, vai instalar farol de milha. O que você vai fazer? Vai instalar sensor de ré, sei lá o que vai instalar no carro, e a pessoa não sabe fazer esses cálculos. Coloca qualquer fio, coloca qualquer interruptor e derrete tudo. Por quê? Porque é importante a gente saber isso daqui e a gente vai falar um pouco disso depois. Agora, a gente vai falar do quê? Você sabe como fazer a instalação de um farol de milha? Tem certeza? É só pegar 2 fios, ligar na bateria que vai funcionar o farol de milha? É isso mesmo? Então vamos lá. Por onde devemos começar para fazer essa instalação? Por que precisamos saber disso? Por que precisamos definir a bitola da fiação? Determinar o valor do fusível? A gente precisa fazer isso para a proteção do nosso sistema. Vamos entender isso aqui no quadro. Bom, então eu tenho 2 farol de milha. Olha só, eu tenho 2 farol de milhas que a gente vai instalar agora nesse momento. Eu tenho uma lâmpada. Qual que é o valor da nossa lâmpada? 55 watts. Eu tenho uma bateria de 12 volts. Deixa eu só lembrar, tá? Não se esqueça que a gente fala 12 volts, mas isso com o carro desligado, porque quando o carro funciona, quando o alternador começa a carregar, tem bateria que chega a ter 14 e alguma coisa, então 12 volts é uma base de medição, né? É o valor nominal da nossa bateria, mas chega um pouco mais. Então, vamos lá, eu tenho a bateria, eu tenho aqui o meu circuito elétrico, eu tenho um fusível, eu tenho um relé, eu tenho os 2 faróis, eu tenho uma caixa de fusível e eu tenho o nosso interruptor lá na frente. E agora, como é que a gente vai fazer? Eu posso sair instalando esses faróis que vai funcionar? Pode. Por quanto tempo ele vai funcionar? Então aí vem a jogada. Vamos aplicar a nossa lei de potência. Por quê? Porque eu tenho uma lâmpada de 55 watts. Como que a gente faz isso agora? A gente vai pegar a nossa lâmpada e vai fazer o quê? A gente vai fazer esses cálculos aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar 12 volts. Vou pegar 12 volts aqui. Vou pegar 12 volts e vou pegar o que mais aí? 4,58 que vou dividir e vou achar um resultado aí de 9,66.
2,16 amperes. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma divisão aqui, ó. Né? Vou encostar mais aqui. A gente está fazendo uma divisão. A gente vai pegar 12 volts e vai dividir por 4,58. Por que 4,58? Porque é a amperagem que vai ser consumida por cada lâmpada. Aí a gente vai multiplicar por 2, porque é 2 lâmpadas. Vezes 2 vai dar 9,16 amperes. Olha que interessante. Se deu 9,216 amperes, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que pegar e colocar 10% acima. Tem montadoras que falam que é para colocar 20%, tá? Tem montadoras que falam que é para a gente colocar 20% acima da amperagem, mas aqui no nosso caso a gente vai colocar só 10%. Então se a gente pegar 9,16 amperes mais 10%, vai dar um total de 10,76, né? 10,076 amperes. Se deu 10,76 amperes, que está aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aqui. Se deu esse valor, eu tenho um fusível de 11 amperes, de 10 amperes, 10, por quê? Porque 10 amperes, o fusível ele já está no gargalo, vai estourar. A hora que eu ligar os faróis, que ele começar a aquecer, vai queimar o fusível. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um fusível que ele seja compatível com a amperagem que a gente calculou, que deu 10,076 amperes. Eu tenho fusível de 11 amperes, que seria o próximo? Não. Eu tenho de 12? Não. Tenho de 13? Não. Tenho de 14? Não. Eu vou ter o de quê? De 15. Então o fusível correto para a gente usar aqui no nosso circuito é um de 15 amperes. Está determinado o fusível para o nosso circuito. Por quê? Porque a gente aplicou a lei de potência. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tá. E agora? O que mais que a gente precisa agora? A gente precisa determinar a bitola, o diâmetro dos fios, porque eu não posso ligar isso daqui de qualquer jeito. Lembrando que para esse tipo de circuito eu preciso colocar um relé. Por que eu preciso colocar um relé? Eu preciso colocar um relé porque a amperagem consumida por esses caras é muito alta. Então se eu colocar uma chavinha, aquelas chavinhas de liga e desliga, vai funcionar? Vai, mas com o tempo vai derreter a chave. Por que derrete a chave? Por causa da amperagem que é muito alta, derrete a chave. Então o que eu faço? Eu coloco um relé. Por quê? O relé nada mais é do que um interruptor. O chaveamento da bobina do relé, ela consome uma baixa amperagem. Para mim chavear a bobina do relé, eu vou usar uma amperagem baixíssima. Então eu posso colocar aqui o meu interruptor que vai dar certo. Agora, o relé, internamente, ele consegue transferir uma amperagem maior. Lembrando que o relé também ele tem uma amperagem determinada. Então, tem circuitos elétricos, por exemplo, direção elétrica, que tem relé de 50 amperes, tem relé de 60 amperes, e vai depender muito aí do circuito que você estiver utilizando. Bom, enfim. Agora, para a gente determinar a fiação, o que a gente vai fazer para determinar a fiação? Pessoal, existe um cálculo para você calcular a bitola do fio. Porém, eu não recomendo vocês fazer isso de imediato. Por quê? Porque depende muito da onde vai passar essa fiação. Se essa fiação vai passar por fora pelo para-choque, legal, mas tem instalações que a fiação passa por dentro do capô do motor. E se passa pelo capô do motor, sofre aquecimento. Se sofre aquecimento, você precisa de um fio que vá resistir à temperatura do motor. E o que eu faço então, Pedro? Tente buscar no fabricante dos faróis qual é a bitola do fio recomendado para que você possa fazer essa instalação. Isso é o mais recomendado. Beleza? Bom, então tá aí, a gente fez a nossa instalação dos nossos faróis, está explicado, parece coisa simples,
Mas não é tão simples. Não é tão simples. É simples para fazer, mas se a gente não ficar atento, a gente pode destruir. Já vi muita gente que coloca farol de milha, com pouco tempo para de funcionar, aí vai ver, é porque a instalação não foi bem dimensionada. Bom, até aqui, dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou dúvidas? Não ficou dúvidas? Ninguém fala, parece que o pessoal aí deu uma sumida aí. Cadê o pessoal? Cadê vocês? Então vamos lá, pessoal. Quanto vocês pensam aí? Tranquilo? O Alisson falou que tá tranquilo. Lembrando que essa daqui é a primeira parte da eletricidade, né? Vamos agora para as nossas perguntas e respostas. Eu preciso saber de vocês se não ficou dúvidas para que a gente comece a falar aqui das nossas perguntas e respostas. Lembrando, pessoal, não se esqueça de inscrever lá no portal, siga-me nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Toda segunda-feira às 18 horas eu estou postando conteúdos inovadores lá para vocês. Fiquem atentos para vocês não perderem os conteúdos. Quem mais? Alguém tem dúvidas? Não? Então vamos para as nossas perguntas. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui as nossas perguntas e respostas. Primeira pergunta, lei de potência. O que é a lei de potência? A gente acabou de falar agora há pouco, né? Lei de potência. Potência é igual tensão ou voltagem vezes a intensidade. Não é isso aqui que a gente falou? Ó? O que é a lei de potência? Lei de potência é potência vezes a intensidade é igual, desculpa pessoal, potência é igual resistência vezes a intensidade. Então essa é a minha lei de potência. Eu não sei a potência, o que eu faço? Eu não sei o que é a minha voltagem, eu vou cobrir para mim poder fazer a divisão. Eu não sei qual que é a minha intensidade, eu vou cobrir e vou fazer a divisão. Então potência é igual resistências vezes a nossa intensidade. Tá aí a resposta. Lei de Ohm, que é a nossa pergunta, a nossa próxima pergunta. O que é lei de Ohm? Lei de Ohm se trata do que? Da resistência é igual a tensão dividido por intensidade. Então quando eu pego a minha tensão e divido por a intensidade, eu vou ter o valor da minha resistência. Então, a resposta é, lei de Ohm é igual resistência, na verdade, a resistência é igual a tensão dividido por intensidade. Legal? Dúvidas? Não, né? Aqui a gente vai ter a terceira pergunta. O que é eletricidade? O que é eletricidade? Eletricidade é o fluxo, né? Eletricidade é o fluxo de elétrons que circula por um condutor. Quem que é o condutor aqui? A minha tubulação. Quem que é o elétron? Os elétrons é o fluxo do meu líquido que está percorrendo através do condutor. Então, tá aí a resposta número 3. Pergunta número 4. Pergunta número 4. O que é diferença de potencial? O que é diferença de potencial? É a força exercida para o deslocamento dos elétrons em um condutor. Então, diferença de potencial é justamente esse nivelamento que vocês estão vendo, né? Então, diferença de potencial é a força exercida para fazer os elétrons percorrer por um condutor.
Tranquilo? Quinta pergunta. Essa eu quero ver se vocês respondem. Vamos lá. Por que o filamento de uma lâmpada não queima de imediato quando recebe a eletricidade? Dentro da lâmpada, né? Dentro da lâmpada tem um filamento, né? Uma resistência. Tem pessoas que falam, o araminho da lâmpada queimou. Não. Então vamos lá. Por que o filamento de uma lâmpada não queima de imediato quando recebe a eletricidade? Ela não queima de imediato, né, pessoal? Quando você liga a lâmpada, a lâmpada ela não queima de imediato, ela demora muito tempo. E se for lâmpada que fica parada, ela ainda demora mais ainda. Lâmpada de carro geralmente já demora um pouco mais, porque dependendo a temperatura, a trepidação, ela acaba queimando. Mas ela não queima de imediato. Recebeu a eletricidade, ela aquece, mas não queima. Por quê? Por que não queima? Porque o filamento da mesma é diferenciado e está ausente de oxigênio, do oxigênio. Então o que que acontece? Deixa eu passar aqui. Essa lâmpada, dentro dela eu tenho um filamento. Esse filamento ele é uma resistência especial e dentro da lâmpada eu tenho ausência de oxigênio. É dado um vácuo nessa lâmpada e é removido o oxigênio. Se remove o oxigênio, não tem como o filamento entrar em combustão, queimar. Por isso que quando a lâmpada quebra, logo de imediato o filamento acaba rompendo, porque ele entra em contato com oxigênio. Beleza? Sexta pergunta. Vamos para a sexta pergunta. Por que quando a eletricidade encontra uma resistência, resulta no aumento da temperatura? Porque a eletricidade, quando encontra uma resistência, ela aumenta a temperatura. Então vamos lá, vamos entender. Tá aqui o desenho, né? Só para cá, tá aqui o desenho. Imagina o seguinte, pessoal, isso aqui é o fio. Tá? Aqui é o fio. Aqui também é o fio, só que aqui ele fechou. E aqui os elétrons estão vindo livremente, né? Os elétrons estão tá tranquilo. De repente você joga ele aqui, ó, e fecha. O que que vai acontecer? A resposta. Porque quando a eletricidade encontra uma resistência, resulta no aumento da temperatura. A temperatura se eleva devido a um maior atrito dos elétrons. Então essas bolinhas vermelhas são os elétrons. Quando eles se unem, um com o outro, eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Se você pegar uma mão e esfregar contra a outra, aquece. Por quê? Porque você gera atrito entre as duas mãos. Se gera atrito, vem o aquecimento. Então, é o que acontece dentro do condutor, dentro do fio. A partir do momento que eu vou lá e estrangulo aqui a saída, a passagem dos elétrons, os elétrons ele tem que passar por algum lugar. Então, você aumenta o atrito dos elétrons dentro do condutor. Por isso que gera aquecimento. Tranquilo? Vamos lá. Qual é o princípio? Qual é o princípio de um rolamento de uma bobina? Qual é o princípio de um rolamento de uma bobina? Então, eu tenho aqui a bobina, né? Então, as bobinas aqui. Qual que é o princípio? Então, vamos lá. Quando o aumento, né? Quando estamos, quando a gente estamos, né? De repente, a gente aumenta, né? Quando aumentamos a quantidade de voltas em um fio de cobre, na verdade, né? Isso aqui é fio de cobre, né, pessoal? Quando a gente aumenta a quantidade de volta no fio de cobre, o que que acontece? Depois alimentamos ele com a corrente elétrica. O que que vai acontecer aqui? Se eu aumentei, eu tenho um fio de cobre, aí eu peguei esse cara, deixa eu só pegar aqui para demonstrar para vocês, para ficar melhor. Ó,
Vamos dizer o seguinte, ó, eu vou pegar um fio de cobre, para ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou pegar um fio de cobre, ó. Imagina que isso aqui é um fio de cobre. Aí eu vou pegar ele e vou fazer isso. Vou dar a volta. Não é isso que está acontecendo aqui, ó? Tá vendo? É isso. Então isso daqui já é uma bobina. Então vamos lá. Quando aumentamos a quantidade de voltas em um fio de cobre, depois alimentamos com a corrente elétrica, o enrolamento do fio faz com que intensificamos o campo magnético. Então a gente enrolou várias voltas dos fios aqui, certo? Quando a gente mandou uma corrente elétrica, a gente intensifica o campo magnético. E para que serve esse campo magnético? Vai depender para que eu quero utilizar. De repente eu quero utilizar para a bobina de um relé. A bobina de um relé nada mais é do que um enrolamento que vai na base do relé para ele funcionar. Quando você alimenta aquela bobina de dentro do relé, ela faz o que? Ela gera um campo magnético e arrasta o contato do relé para fazer a ativação e transmitir a nossa eletricidade. A mesma coisa é a questão do motor. A partir do momento que eu jogo uma eletricidade aqui, eu vou intensificar o campo magnético. Intensifiquei o campo magnético, isso serve para gerar uma rotação no motor elétrico. Tá aí. O que mais? Vamos para a nossa nona pergunta. A mesma imagem aqui, né? O que é uma resistência elétrica? O que é uma resistência elétrica? A resistência elétrica é tudo que se opõe à passagem da corrente elétrica. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu não afunilei aqui? O que eu estou fazendo com esse funil? Eu estou opondo a passagem da corrente elétrica. Resistência é aquilo que se opõe à passagem da corrente elétrica. Então vamos dar um exemplo, chuveiro. Você vai tomar banho, o que você faz? Você vai lá, abre o registro e você controla a quantidade de água que você quer. Muita água, pouca água. Então, o registro ali do chuveiro nada mais é do que uma resistência. Você está controlando o fluxo de água ali, a quantidade de água que você precisa. Até aqui tranquilo? O que mais? Ficou a 10ª pergunta aqui, né? Vamos voltar aqui para a nossa 10ª pergunta. Qual é o tipo de corrente elétrica gerada por um alternador? Eu acho que a gente acabou passando aqui. Bom, qual é o tipo de corrente elétrica gerada por um alternador? O tipo de corrente elétrica gerada por um alternador nada mais é do que o alternador, na verdade, pessoal, ele produz o quê? Corrente elétrica, mas a corrente elétrica que ele gera é o quê? É uma corrente alternada. Então, o alternador, olha só, o alternador produz uma corrente alternada, porém, para que seja transformada em uma corrente contínua, precisa-se passar pelo nosso retificador de corrente, que é o que? Uma ponte de diodo, né? Eu preciso que essa corrente passe por uma ponte de diodo para fazer a retífica da corrente e transformar em corrente contínua. Repetindo, qual é o tipo de corrente produzida por um alternador? Corrente alternada. Tem gente que pensa que o alternador ele gera corrente contínua para carregar a bateria. Não é. Ele gera corrente alternada, só que dentro do alternador ele passa por uma ponte de diodo, faz a retífica e se transforma em corrente contínua. Depois passa por um regulador de tensão, baixa a tensão para controlar ali dentro dos 3,8, 14 volts para recarregar a bateria. Alternador ele não gera corrente contínua, ele gera corrente alternada. Até aqui tranquilo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Mais alguma pergunta? Ó, deixa eu ver. Corrente alternada, porém, retifica. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, dúvidas? Ficou dúvidas? Perguntas?
Ficou alguma dúvida? Pessoal, olha, lembrando, hein? Isso daqui é eletricidade, é a base para que a gente possa desempenhar aí o nosso papel de técnico reparador automotivo. Perguntas? Não? Então vamos lá. Aqui eu quero apresentar para vocês o e-book. Lembrando que esse e-book só vai receber quem está inscrito no canal. Então eu não deixo mais o link aqui na descrição do vídeo. Então você que não é inscrito no canal, corra lá, se inscreva, porque você vai receber não só esse conteúdo, como outros conteúdos. Toda segunda-feira eu estou postando conteúdo inovadores lá para vocês. Então corram lá, se inscreva no canal para que você possa receber os e-books. Então, olha, aqui está o e-book de eletricidade. Por que que eu tenho colocado para vocês esse e-book? Porque a aula, ela sendo extensa, então fica cansativo você assistir a aula da aula do vídeo, depois a live. Então eu acabo fazendo um resumo, mas aí para deixar vocês bem informados, eu deixo o e-book que ele está bem mais recheado. E lembrando que, embora parece, tem pessoas aí que vai falar, olha, o Pedro está falando de cálculo, disso, daquilo, outro, de eletricidade. Olha, esse conteúdo é o início, é o passo inicial para que a gente possa explorar equipamentos elétricos e eletrônicos. Quando a gente finalizar a aula 1, 2, que a gente finalizou já uma, né? A aula 2 e 3, vocês vão entender a importância dessa aula. Então vamos lá, tá aqui o índice. Aqui a gente fala um pouquinho do controle, né? Do conceito de eletricidade, na verdade. A gente fala um pouco da questão do átomo, a gente explora um pouco mais isso de uma forma mais ampla. A gente também fala das fontes de energia, quais são as fontes de energia. A gente fala da questão da bateria, que ela não deixa de ser uma fonte de energia. Aí a gente continua falando ainda da fonte de energia. Depois a gente fala da questão do conceito de corrente, de tensão elétrica. A gente fala também da questão das correntes, da questão de diferença de potencial, quando a tensão acaba, né, igualando aí o potencial, né, quando a gente acaba equilibrando o potencial, o que que acontece. Aqui a gente fala do funcionamento de um consumidor, que uma lâmpada é um consumidor, mas a gente pode ter um motor, pode ter outras coisas penduradas no circuito elétrico que ele passa a ser um consumidor. Aí a gente tem aqui a reposição de energia, quando a bateria descarrega, como é que a gente repõe essa energia. Ela pode ser colocada por um carregador ou pode ser pelo alternador. E a gente fala do eletromagnetismo. Por que o eletromagnetismo? Porque a imagem que vocês estão vendo, que é o motor, ele está envolvido com eletromagnetismo. Assim também como a questão do ímã, que é essa página que vocês estão vendo. Então a gente precisa explorar um pouco a questão do magnetismo para a gente entender como que funciona o motor, como que funciona a bobina de um relé e outras coisas mais que para frente a gente vai entender para que isso vai servir para a gente. Aqui a gente fala do motor, como que é constituído um motor elétrico. Lembrando que o motor de arranque nada mais é do que um motor elétrico. Tá aí a explicação como que ele funciona. E aí tem aqui o bônus, que é o que? É as questões que a gente acabou de discutir agora, que a gente acabou de ver as respostas. Por que que eu deixo aqui essas questões? Porque é importante para que vocês deixem isso gravado, para que vocês guardem isso na memória, porque vocês podem precisar futuramente. E vai precisar, tenho certeza. Aí aqui eu falo que a questão de vocês quererem assistir a live ou a videoaula, tá aí para você poder responder as questões que está aí no e-book. Se você quiser responder as questões, é só pegar e ir lá assistir a videoaula e assistir também a questão da live que vocês vão responder. E aqui eu deixo as minhas redes sociais. Lembrando aí que você deve se inscrever lá no portal
Lembrando que você pode seguir-me pelas redes sociais. Toda segunda-feira eu estou postando conteúdos inovadores, né? Conteúdos inovadores para que vocês possam se interagir, se aprofundar no conhecimento. E nas redes sociais todos os dias eu estou fazendo interações, coloco um vídeo, um outro lá para vocês. Então assim, esse é o passo para que a gente possa se tornar um técnico reparador automotivo. Dúvidas? Pergunta? Não tem perguntas? Não ficou dúvidas? Posso encerrar a live então? Não? Posso desligar então a nossa live? Posso finalizar a nossa live? Nenhuma dúvida? Então tá bom, pessoal. Eu vou então encerrar a live. Porque não ficou dúvida. Pessoal, beleza? Vou encerrar a live. Não se esqueça de se inscrever lá no portal pedropereira.com.br. Vai lá, se inscreve, se inscrevam lá, me siga nas redes sociais, fica atento porque todo dia eu tô soltando lá alguma coisinha para vocês lá, coisa boa, tá? Os conteúdos que estou postando toda segunda-feira às 18 horas são conteúdo inovador, coisa boa para deixar vocês aí atualizados. Lembrando que essa aula é a primeira, a gente vai pegar a segunda aula e a terceira aula de eletricidade. Aí a segunda e a terceira aula ela é um pouquinho maior, tem mais coisas. Então, o que você não viu agora nessa aula, fique tranquilo, porque nas próximas aulas você vai conseguir ampliar aí ainda mais os conhecimentos. Bom, já que vocês não querem falar, pessoal, meu muito obrigado. Desde já, um bom trabalho para vocês, um bom descanso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.